Não há tempo a perder. Os sinais estão se acumulando e os eventos profetizados há milênios estão se aproximando rapidamente. A Bíblia revela 5 profecias cruciais que moldarão o futuro da humanidade. E se você não entender o que está prestes a acontecer, pode ser tarde demais para se preparar. Acompanhe agora para descobrir como essas profecias impactarão a sua vida e o mundo ao nosso redor, antes que seja tarde demais. O surgimento do Anticristo. Queridos ouvintes, juntem-se a mim para mergulharmos na história de um tempo que está por vir. Um tempo em que um líder enigmático e carismático se erguerá das sombras para enganar as nações. Falemos do surgimento do Anticristo, uma profecia que ecoa pelas páginas da Bíblia com uma intensidade quase palpável. Imagine um cenário de incertezas e crises globais. As economias estão em colapso, as nações estão em tumulto e a humanidade clama por um Salvador. É nesse pano de fundo que surge uma figura misteriosa, um homem de fala mansa e promessas douradas. Sua presença é quase hipnótica, seus discursos são envolventes como o canto de uma sereia e suas promessas doces como mel. Esse líder começa a conquistar corações e mentes com uma facilidade assustadora. Ele fala de paz mundial, de acabar com a fome, de unir povos de todas as crenças e culturas. Os líderes globais, desesperados por soluções, acolhem suas palavras com fervor. Ele se apresenta como a resposta a todas as orações, o solucionador de todos os problemas. No entanto, há uma ironia amarga em sua ascensão. Enquanto ele fala de paz, ele semeia as sementes da discórdia. Nos textos bíblicos, o Anticristo é descrito como a besta que sobe do mar. Imagine a metáfora, um ser emergindo das profundezas escuras e tumultuadas de um oceano. Não é um oceano literal, mas um simbolismo das águas turbulentas da humanidade em caos. Ele emerge, não como um monstro visível, mas como um salvador disfarçado, um lobo em pele de cordeiro. Enquanto seu poder cresce, eventos estranhos começam a ocorrer. Há prenúncios em toda parte, sinais nos céus, calamidades na terra, murmúrios de algo sinistro no ar. O mundo parece encantado por ele, mas há uma inquietação subjacente. A promessa de paz e prosperidade começa a desmoronar lentamente. Guerras começam a surgir em lugares inesperados. Desastres naturais se intensificam e a fome, que parecia estar sendo erradicada, volta com força total. Em público, o Anticristo mantém sua fachada de líder benevolente. Ele sorri, aperta mãos, abraça crianças e faz discursos emocionantes sobre um futuro brilhante. Mas nos bastidores, suas verdadeiras intenções começam a se revelar. Ele manipula com uma precisão fria, calculando cada movimento como um mestre enxadrista. Seus olhos, que antes brilhavam com aparente compaixão, agora brilham com uma luz fria e calculista. A ironia desse líder é que, ao invés de unir, ele divide. Ao invés de curar, ele fere. E ao invés de trazer paz, ele prepara o caminho para a guerra. Ele simboliza a antítese de tudo o que promete ser. Sua ascensão é marcada por um crescendo de tensão global, como se o mundo estivesse prendendo a respiração antes de um mergulho inevitável no abismo. Então, em meio a esse cenário de falsas promessas e esperanças despedaçadas, começamos a ver os prenúncios da grande tribulação. É como se o próprio tecido da realidade começasse a se rasgar, revelando as verdadeiras intenções por trás das palavras suaves do Anticristo. Guerras irrompem em regiões antes pacíficas, fomes assolam nações inteiras e desastres naturais devastam o planeta. A paz prometida se transforma em um pesadelo de sofrimento e caos. 2. A grande tribulação, queridos ouvintes.
Vamos mergulhar profundamente nas sombrias e turbulentas águas da grande tribulação, um período que a Bíblia descreve com uma riqueza de detalhes assustadores. Após a ascensão do Anticristo, a falsa paz que ele prometeu desmorona, revelando um mundo que está prestes a ser consumido por um abismo de sofrimento e desespero sem precedentes. Imagine, se puder, um dia como qualquer outro, mas de repente a terra começa a tremer violentamente. Edifícios, que antes eram símbolos de estabilidade e progresso, são reduzidos a montanhas de escombros em questão de segundos. Ruas se abrem em fissuras gigantescas, engolindo carros, árvores e até pessoas. O som ensurdecedor dos terremotos é acompanhado pelo grito desesperado dos sobreviventes. As cidades se transformam em cenários de devastação, lembrando a todos que a terra está revoltada. Olhe para o céu, onde fenômenos inexplicáveis começam a ocorrer. O sol, nossa fonte constante de luz e calor, se obscurece de maneira estranha, como se uma mão invisível o estivesse cobrindo. Talvez seja uma erupção vulcânica colossal, lançando cinzas na atmosfera, ou algo mais enigmático. À noite, a lua aparece vermelha como sangue. Uma visão tão surreal que até os mais céticos começam a sentir um frio na espinha. Estrelas parecem despencar do céu, criando uma chuva de luzes cadentes que mais parece um prenúncio do fim. Enquanto a natureza se revolta, a humanidade enfrenta uma nova onda de desespero. As colheitas falham repetidamente. Os campos, antes verdes e férteis, agora são paisagens desoladas e secas. As reservas de alimentos começam a minguar e os mercados, que antes transbordavam de abundância, agora estão vazios e desolados. Famílias inteiras passam fome e a visão de crianças esqueléticas buscando por migalhas se torna uma triste normalidade. A fome se alastra e o desespero leva a saques e violência. Como se não bastasse, pestilências varrem o globo. Doenças antigas retornam com força renovada, enquanto novas pragas emergem, misteriosas e mortais. Os hospitais estão abarrotados, incapazes de lidar com a quantidade de enfermos. Corpos se amontoam nas ruas e o cheiro da morte está em toda parte. Médicos e cientistas lutam contra o tempo, mas parecem sempre um passo atrás da próxima mutação devastadora. E então, há as guerras. O Anticristo, em sua busca incessante por controle total, incita conflitos em todo o mundo. Nações que antes eram aliadas se tornam inimigas mortais. A violência se espalha como um incêndio incontrolável e a terra é tingida com o sangue dos inocentes. Campos de batalha surgem em todos os continentes e a guerra se torna uma presença constante. Dentro desse caos, aqueles que se mantêm fiéis à sua fé são perseguidos de maneira implacável. O Anticristo vê neles uma ameaça à sua autoridade e busca erradicá-los. As histórias de coragem e resistência desses mártires se espalham, inspirando outros a se manterem firmes em suas crenças, mesmo diante da tortura e da morte. A sociedade também desmorona. Governos entram em colapso e a lei e a ordem se tornam lembranças distantes. O que resta são milícias e gangues que dominam as ruas, instaurando um regime de terror. Ninguém está seguro e a confiança entre as pessoas se desfaz. A anarquia reina e o medo se torna a emoção predominante. E no meio de todo esse sofrimento, surgem os rumores de uma batalha final, a Batalha do Armagedon. Um confronto épico entre as forças do bem e do mal, um evento que determinará o destino da humanidade. Exércitos começam a se mobilizar e o mundo inteiro se prepara para o conflito que decidirá tudo. 3. A Batalha do Armagedon. A Terra já está em ruínas após os anos de grande tribulação. As guerras, desastres naturais e a fome deixaram cicatrizes profundas na face do planeta. Cidades foram reduzidas a escombros
e o medo se tornou o companheiro constante da humanidade. É nesse cenário de devastação que surgem os sinais do Armagedon. A tensão é palpável. Notícias de exércitos se mobilizando chegam de todos os cantos do mundo. Nações que antes eram prósperas agora são campos de batalha. O anticristo, em seu trono de engano, comanda seus exércitos com um fervor quase fanático. Suas forças são numerosas e bem equipadas, prontas para esmagar qualquer resistência. Em resposta à ameaça crescente, os fiéis de todas as nações começam a se organizar. Líderes religiosos, que durante a grande tribulação se esconderam e protegeram seus seguidores, agora surgem das sombras. Há um chamado à mobilização. Homens e mulheres, jovens e velhos, armam-se com o que podem encontrar. A fé é sua principal arma, uma força invisível que os une e os fortalece. Enquanto os exércitos do anticristo se reúnem em uma vasta planície conhecida como Armagedon, os fiéis se movem em direção ao mesmo local. Esta planície, mencionada na Bíblia, é um lugar de grande simbolismo. É aqui que muitas batalhas antigas foram travadas e agora será o palco do confronto final. Armagedon é uma vasta extensão de terra, cercada por colinas e montanhas. O chão é árido e ressecado, uma metáfora apropriada para o desespero e a desolação que marcaram os últimos anos. À medida que os exércitos se aproximam, o céu parece se escurecer. Nuvens densas e sombrias cobrem o sol, lançando uma sombra inquietante sobre a terra. Os exércitos do anticristo são uma visão aterradora. Suas fileiras parecem infinitas, soldados em uniformes escuros marcham em uníssono. Tanques, veículos blindados e artilharia pesada se alinham, prontos para a batalha. O anticristo, em sua arrogância, acredita que a vitória é certa. Do outro lado, os exércitos dos fiéis são diversos. Não há uniformidade, mas há uma determinação feroz em seus olhos. Suas armas variam de espadas antigas a armas improvisadas, mas o que falta em equipamento, eles compensam em coragem e fé. Entre eles estão crianças que perderam seus pais, idosos que viram o mundo desmoronar e jovens que conheceram apenas a guerra. À medida que os dois exércitos se posicionam, o silêncio antes da tempestade é ensurdecedor. Os líderes dos fiéis fazem orações, clamando por força e proteção. Os soldados do anticristo ajustam suas armas, verificam munições e aguardam ordens. A tensão no ar é quase tangível. Então, sem aviso, o céu se ilumina com um brilho sobrenatural. Relâmpagos rasgam as nuvens e o som do trovão reverbera pelo campo de batalha. É como se os próprios céus estivessem anunciando a chegada da batalha final. O chão treme e a atmosfera se carrega de uma energia elétrica. A primeira flecha é lançada e, com isso, a batalha começa. Gritos de guerra ecoam pela planície, enquanto os dois exércitos colidem com uma força esmagadora. O som do metal contra metal, os gritos de dor e os estalidos das armas de fogo criam uma sinfonia caótica de destruição. Os soldados do anticristo lutam com uma precisão letal. Eles foram treinados para este momento, e cada movimento é calculado para causar o máximo de dano. Mas os fiéis, movidos pela fé e pela determinação de proteger o que resta de suas vidas, lutam com uma ferocidade desesperada. No meio da batalha, figuras de lendas surgem. Guerreiros santos, protegidos por uma força divina, avançam contra os inimigos. Suas espadas brilham com uma luz intensa e onde quer que passem, o mal é destruído. Estes guerreiros são vistos como anjos na terra, enviados para garantir que o bem prevaleça. Do seu trono, o anticristo observa a batalha. Sua confiança inabalável começa a vacilar à medida que vê seus soldados caírem. Ele desce para o campo de batalha, decidido a liderar seus exércitos pessoalmente.
com uma aura de poder sombrio ao seu redor, ele avança, causando terror e destruição onde quer que vá. Os fiéis, ao verem o anticristo em pessoa, sentem uma mistura de medo e determinação. Sabem que esta é a figura que causou tanto sofrimento e sabem que ele deve ser detido. Um grupo de guerreiros santos avança contra ele, suas espadas brilhando com uma luz divina. O confronto entre eles e o anticristo é épico, um verdadeiro embate entre o bem e o mal. Enquanto a batalha se intensifica na terra, os céus também estão em convulsão. Relâmpagos e trovões continuam, e agora há sons que parecem vir de trombetas celestiais. Anjos e demônios travam suas próprias batalhas no céu, espadas de luz e sombras entrelaçadas em um confronto cósmico. Os sinais são claros. Este é o clímax da luta entre o bem e o mal. A terra e os céus refletem a intensidade do conflito. A batalha é travada em múltiplos planos de existência, e cada movimento, cada golpe, ressoa através das dimensões. No campo de batalha, o sacrifício dos fiéis é impressionante. Eles lutam com uma coragem que desafia a compreensão. Muitos caem, mas cada queda é uma semente de esperança plantada nos corações dos sobreviventes. Eles lutam não apenas por si mesmos, mas por todas as gerações futuras, por um mundo onde o mal não tenha mais domínio. Entre os fiéis, há histórias de heroísmo que se tornam lendas, mães que protegem seus filhos com suas próprias vidas, jovens que enfrentam tanques com apenas uma espada e anciãos que com suas últimas forças lançam-se contra os inimigos. O campo de batalha está repleto de atos de bravura que inspiram todos ao redor. À medida que a batalha avança, fica claro que ambos os lados estão esgotados. O chão está coberto de corpos e o ar está denso com a fumaça da guerra. Mas em meio a esse caos, há uma determinação inquebrantável nos olhos dos fiéis. Eles sabem que estão lutando por algo maior do que eles mesmos. E então surge um momento de silêncio. O campo de batalha fica estranhamente quieto, como se o próprio tempo tivesse parado. Os guerreiros de ambos os lados olham ao redor, tentando entender o que está acontecendo. E é nesse silêncio que se ouve uma voz, clara e poderosa, ecoando pelos céus. A voz é seguida pelo som de trombetas celestiais, um som que ressoa nos corações de todos presentes. É um som de julgamento, mas também de esperança. Os fiéis se reúnem, formando um círculo ao redor do que parece ser um ponto de luz crescente no centro do campo de batalha. O anticristo, percebendo que algo grande está acontecendo, tenta romper o círculo, mas é impedido por uma força invisível. A luz no centro do círculo cresce até se tornar quase cegante. Os fiéis caem de joelhos, em oração e reverência. Do centro da luz, emerge uma figura gloriosa, radiante como o sol. É uma presença que emana paz e poder, e todos sabem que estão na presença de algo divino. O anticristo, em sua arrogância, tenta atacar a figura, mas é repelido com uma facilidade surpreendente. A figura levanta uma mão, e uma onda de energia atravessa o campo de batalha, purificando tudo em seu caminho. Os soldados do anticristo caem, derrotados pela luz. Os fiéis, rejuvenescidos e inspirados, sentem uma nova onda de esperança e força. A figura divina avança em direção ao anticristo, que agora está sozinho e vulnerável. Há um confronto final, onde a luz e a escuridão se encontram em um embate titânico. O campo de batalha inteiro parece tremer, como se a própria terra estivesse sentindo a intensidade do confronto. Os fiéis observam com olhos atentos, sabendo que o destino do mundo está sendo decidido neste momento. O anticristo luta com tudo o que tem, mas é claro que a luz está prevalecendo. Cada golpe da figura divina ressoa como um sino, anunciando a queda do mal. Finalmente, com um golpe decisivo,
o anticristo é derrotado. Sua forma escura se dissolve na luz, e um grito de alívio e alegria ecoa pelo campo de batalha. A luz se expande, cobrindo toda a planície, curando feridas e restaurando a esperança. Os fiéis se levantam, sabendo que venceram a batalha, mas cientes de que ainda há muito a ser feito. A terra precisa ser curada, e a paz precisa ser restaurada. Mas eles têm esperança, pois sabem que o bem triunfou sobre o mal. 4. A segunda vinda de Cristo. A luz do Armagedom finalmente começa a se dissipar, revelando um cenário de devastação sem igual. A batalha final entre as forças do bem e do mal deixou marcas profundas na terra e nas almas dos sobreviventes. Mas enquanto o mundo ainda está coberto pelas cicatrizes da guerra, algo grandioso e transformador está prestes a acontecer: a segunda vinda de Cristo e o juízo final. Preparem-se para um mergulho profundo nas profundezas deste evento profético que promete mudar tudo o que conhecemos. Após a queda do anticristo, o campo de batalha do Armagedom está em ruínas. O chão está coberto de escombros, corpos e detritos de guerra. O céu, uma vez escurecido por nuvens e relâmpagos, começa a clarear. A luz que emana da vitória ainda brilha, mas é um brilho frágil e incerto, como o sol nascente após uma tempestade devastadora. Os sobreviventes caminham pelos escombros, suas expressões variando entre alívio e exaustão. Eles se reúnem, ajudando os feridos e lamentando os que foram perdidos. O cenário é de um mundo que, embora livre do domínio do anticristo, ainda enfrenta um futuro incerto. As perguntas sobre o que virá a seguir estão no ar, e o silêncio é profundo, quase sagrado. Nesse silêncio reverente, um sinal celestial começa a se manifestar. No horizonte, uma luz resplandecente começa a se formar. É uma luz que não se parece com nada que os sobreviventes já tenham visto. É uma luz que parece pulsar com vida e esperança, uma promessa de renovação. À medida que a luz cresce, uma sensação de expectativa e admiração se espalha entre os presentes. A Bíblia descreve a segunda vinda de Cristo como um evento grandioso e glorioso. O céu se abre, revelando uma cena que transcende a compreensão humana. Jesus Cristo, o Salvador, aparece em toda a sua majestade. Ele está montado em um cavalo branco e sua presença é acompanhada por uma multidão de anjos e santos. O céu, agora limpo e brilhante, parece aplaudir a chegada do Rei dos Reis. A chegada de Cristo é acompanhada por um espetáculo de luz e som. Trombetas celestiais soam, e a voz de Cristo ressoa com uma autoridade e uma compaixão que tocam cada coração presente. A visão é de uma beleza indescritível. A luz divina ilumina a terra, curando feridas e restaurando a vida onde antes havia destruição. Cristo desce do céu, e o cenário se transforma em um lugar de serenidade e paz. As cicatrizes da batalha começam a desaparecer, e a terra se regenera. As árvores crescem novamente, flores desabrocham, e o ar está impregnado de um aroma doce e fresco. É como se a própria natureza estivesse celebrando a chegada do Salvador. Cristo se aproxima dos sobreviventes do Armagedom. Os fiéis, que haviam lutado com coragem e determinação, agora se reúnem ao redor dele. Eles estão vestidos com roupas simples, suas expressões de gratidão e reverência. Cada um tem uma história de sofrimento e sacrifício, e agora, diante de Cristo, esses relatos se tornam testemunhos de fé. Os fiéis são recebidos com amor e compaixão. Cristo os abraça, um gesto que representa não apenas uma recepção pessoal, mas a aceitação de toda a humanidade que resistiu ao mal. Ele fala com cada um, suas palavras trazendo conforto e esperança. Os que estavam feridos encontram cura, e os que estavam desanimados são revigorados pela presença de seu Salvador. 5. O juízo final, a separação das almas. Com a chegada de Cristo, o próximo grande evento é o juízo final.
É um momento de avaliação e separação, onde cada alma será julgada com justiça e misericórdia. Cristo se senta em um grande trono de glória, e um brilho sagrado o envolve. Todos os seres humanos, desde o início dos tempos até o momento presente, estão presentes para este evento monumental. O juízo final é um evento que transcende a compreensão humana. As almas são chamadas uma a uma para serem avaliadas. Cristo, com seus olhos cheios de amor e justiça, examina cada vida. O juízo não é apenas sobre ações, mas também sobre intenções e o estado do coração. É um processo que busca entender a verdadeira essência de cada ser. As almas são divididas em dois grupos: os justos e os injustos. Os justos são aqueles que, apesar das dificuldades e das provas, mantiveram a fé e viveram de acordo com os princípios divinos. Eles são recebidos com alegria e são prometidos uma vida eterna em um reino de paz e abundância. Os injustos, por outro lado, são aqueles que se afastaram do caminho do bem, optando por seguir o mal e a injustiça. O processo de julgamento revela não apenas suas ações, mas também as oportunidades perdidas para mudar e redimir-se. O juízo final é um momento de confronto com a verdade, onde cada um enfrenta as consequências de suas escolhas. Após o juízo final, a promessa de um novo começo é cumprida. Cristo, com a autoridade recebida de Deus, cria um novo céu e uma nova terra. A antiga ordem, marcada pela dor e pelo sofrimento, é substituída por um novo reino de paz e harmonia. As palavras de Isaías e Apocalipse se tornam realidade. Eis que faço novas todas as coisas. O novo céu é um lugar de beleza indescritível. O céu está cheio de cores vibrantes e luzes que nunca se apagam. O ar é puro e fresco, e há uma sensação de plenitude e satisfação que permeia o ambiente. A nova terra é um jardim de delícias, onde a natureza é perfeita e todas as necessidades são atendidas. As cidades são construídas com pedras preciosas e os rios são cristalinos. As pessoas vivem em paz, sem medo, dor ou sofrimento. A comunhão com Deus é constante e todos os relacionamentos são marcados pelo amor e pela compreensão. É um lugar onde o bem prevalece e a harmonia é a norma. No centro do novo céu e da nova terra está a presença de Deus. Cristo está sentado ao lado de Deus e a adoração e a reverência são a linguagem universal. A presença divina é uma fonte contínua de paz e alegria. Os justos vivem em constante comunhão com Deus, experimentando uma relação pessoal e íntima que transcende qualquer experiência anterior. A vida é marcada pela realização e pelo propósito. Cada indivíduo tem a oportunidade de contribuir para a comunidade e o serviço a Deus é uma fonte de alegria e satisfação. As dúvidas e os medos do passado são deixados para trás, substituídos por uma certeza e uma confiança profundas. À medida que a história da segunda vinda de Cristo e do juízo final se desenrola, uma nova era começa. É uma era de paz e prosperidade, onde o mal foi derrotado e a justiça foi restaurada. O mundo se transforma em um lugar onde a bondade e a verdade são celebradas e onde todos vivem em perfeita harmonia. A jornada da humanidade, marcada por dificuldades e desafios, chega a um desfecho glorioso. A promessa de um futuro melhor é cumprida e o destino final da humanidade é revelado como uma era de felicidade e plenitude. À medida que encerramos nossa exploração das próximas 5 profecias segundo a Bíblia, é impressionante refletir sobre como essas previsões moldarão nosso futuro e desafiarão nossas crenças mais profundas. Desde a ascensão do Anticristo e o Armagedon, passando pela gloriosa segunda vinda de Cristo e o juízo final, até a criação do novo céu e da nova terra, cada uma dessas profecias carrega um peso imenso e um significado profundo.
Se você encontrou valor nas revelações de hoje, não perca a chance de ficar por dentro de mais conteúdos que exploram a espiritualidade e os mistérios divinos. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários abaixo para compartilhar suas reflexões e sentimentos e ajude a espalhar este conhecimento compartilhando o vídeo com amigos e familiares. Agradecemos sinceramente por sua companhia e por fazer parte desta jornada de descobertas e fé. Até o próximo vídeo.